vítimas de abuso sexual. Gostaria de agradecer, em meu nome e em nome da Isabela Román, a banca examinadora, que muito nos honrou e honra com a sua presença nesse momento. Agradeço por ter aceito o nosso convite a doutora Eliana Schweller Reis, o doutor Diego Friches Antonello, a doutora Maria Tereza de Melo Carvalho e o doutor Paulo César de Carvalho Ribeiro. Muito obrigada pela atenção da presença e da leitura da tese da Isabela. Nós vamos proceder da seguinte maneira: Isabela vai ter 30 minutos para apresentar a tese dela para todos os ouvintes, e depois nós vamos proceder à arguição, começando com os professores de outras instituições e deixando por último os professores da UFMG. Então, eu passo a palavra à Isabela. Bom dia a todos e todas. Eu também queria agradecer a presença de vocês, o incentivo de todos, né, para a realização do trabalho. Queria, em primeiro lugar, a minha orientadora, Cassandra, que é mais do que uma orientadora, né, uma amiga e uma orientadora de vida também, mais do que orientação no doutorado, mas o incentivo e o convite e a confiança, né? E para o meu trabalho acadêmico, para o meu trabalho na clínica e por todos esses anos aí no Projeto CAPAS. Queria agradecer também a leitura da banca, dos convidados. Imagino que não foi um trabalho muito fácil, porque a tese ficou um pouquinho comprida, mas espero que tenha sido uma leitura prazerosa ou, né, instigante. Então, agradeço muito, Eliana, Diego, Maria Tereza e Paulo, por me acompanharem aí nesse percurso. Tenho certeza que terão contribuições relevantes para o meu trabalho. Eu preparei uma apresentação mais objetivo de esclarecer, né, para as pessoas que não tiveram oportunidade de ler o trabalho ainda e não me acompanharam nesse percurso, a entender um pouco de onde eu parti, qual que era o meu problema de pesquisa e quais os resultados e as conclusões que eu encontrei aí nesse processo. Vou dividir com vocês a tela. Então, minha pesquisa, né, se intitulou A Imagem do Trauma, Figurabilidade e Corpo na Clínica Psicanalítica com Vítimas de Sexual. Uma observação inicial é que eu vou utilizar nessa apresentação umas imagens e elas foram retiradas de uma pesquisa da Belas Artes, uma monografia intitulada Corpo Fluido, Físico, a Psique, o Ouro e Fluidos Cotidianos. A artista, né, a Marcela Pona, ela parte dessa mesma questão também, sobre como o corpo fala de um trauma, basicamente de um trauma de abuso sexual, de violência sexual. Então, ela convida algumas mulheres para fazerem uma performance, na qual né, essas mulheres nuas eram convidadas a pensarem e tentarem contato com todos os sintomas físicos que elas têm, decorrentes de violências, né, de situações traumáticas, e ao experimentar, tentar entrar em contato com esses sintomas, elas eram convidadas a passarem para o corpo, através de uma tinta preta, essas marcas. E depois essas marcas eram passadas para um tecido, para deixar registrado ali naquele tecido, as marcas do corpo eram redadas com um banho. Então, é um trabalho muito interessante, que eu vou aqui apenas como ilustração na apresentação.
A epígrafe do meu trabalho é a citação de Fernando Pessoa: nunca desembarcamos de nós, nunca chegamos a outrem, senão outrando-nos pela imaginação sensível de nós mesmos. As verdadeiras paisagens são as que nós mesmos criamos, porque, sendo deuses, as vemos como elas verdadeiramente são, que foram criadas. Então, é o ponto de partida e a chegada do meu trabalho, né? Tudo começa com sensações e terminam nelas. Eu parto, então, da minha experiência clínica no Projeto Cavas, né, com atendimento de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. E aí, a primeira grande característica de um trauma, né, que a gente precisa considerar e que a gente tomou como ponto de partida é que, numa situação excessiva, né, de muita angústia, e que o sujeito não consegue dar conta, né, daquela estimão, daquela percepção, enfim, daquelas sensações, o psiquismo desse sujeito se desliga, né, no momento de um trauma. Então, a Teresa Pinheiro fala disso, né? O vivido do trauma é a experiência mais próxima da morte que o sujeito pode sentir sem que haja razões físicas que a justifiquem. Está falando de uma situação em que o sujeito psíquico está morto, né? O psiquismo não funciona, mas, pelo contrário, está vivo, e no caso de um trauma da violência sexual, ele está muito vivo, né? Porque, às vezes, a situação do abuso sexual pode ainda incorrer numa excitação sexual prazerosa, inédita e extremamente estimulante, né? Então, a gente tem aí uma contradição de sentido, né? De um lado, nós temos uma pessoa, um sujeito que está desligado, mas, por outro lado, que está muito vivo, né? A parte física e material está muito viva. Então, o que a gente comumente vê, né, é que os sintomas traumáticos que os sujeitos vão carregar para a vida, eles vão trazer, né, essa linguagem mais sensória repetitiva. Então, os sonhos repetitivos, as lembranças que se dão no corpo, né? Por exemplo, como a gente vê nessa citação de um soldado que teve uma experiência de ver durante a guerra, né? Então, ele fala que ele pode estar bem, né, tá a vida seguindo tranquila, mas, de repente, um cheiro, ou uma expressão, ou uma imagem faz com que ele se transporte, né, com que ele sinta fisicamente que ele está naquela situação de cativeiro, né, naquela situação traumática. Então, a gente, dessa premissa, né, o trauma não tem uma expressão verbal, assim, não tem uma lembrança, o sujeito não consegue nem lembrar de ter passado por uma experiência, mas, ao mesmo tempo, o corpo lembra, né? E aí, então, o analista que comumente está sempre escutando uma linguagem muito mais verbal, né? Está sempre escutando palavras, então se vê diante de percepções sensoriais e manifestações físicas. Não só no relato do paciente, né? Se o paciente chega dizendo desses sintomas, dos sonhos ou dos momentos de paralisação, mas também dos momentos em que o paciente vive isso dentro do consultório do analista, né? Diante do analista. Então, nesses casos, o analista perde um pouco essa função de intérprete de palavras, né? Ele não vai traduzir palavras, ele tem que traduzir sensações. Então, ao invés de traduzir um discurso em desejos, em conflitos, em projeções, deslocamentos, ele vai ter que traduzir sensações em algum tipo de representação, né? Então, essa foi a grande pergunta da nossa pesquisa. Como que o analista vai, então, escutar o corpo? Né? Que linguagem é essa que a gente pode escutar, que ferramenta que a gente tem para isso? Né? Será que seria só uma percepção
né, da qual a gente já é acostumado a pensar, né, de fazer uma leitura do sujeito como um todo, do corpo, da postura, ou a gente teria que estar atento a outros recursos psíquicos. Então, a gente parte dessa premissa, né, que o trauma é a insistência de retorno de uma imagem congelada, para a gente começar a entender conceitualmente a nossa pergunta. Então, a gente entende que, num primeiro momento, a gente teria que estudar o conceito de trauma, a concepção de trauma em psicanálise, e também o conceito de figurabilidade, que é um conceito que o Freud lança a mão a tudo sobre os sonhos. A gente está entendendo que todas essas manifestações trauma podem ser compreendidas como uma imagem congelada. Imagem, nesse caso, não é necessariamente só uma imagem visual, mas uma imagem sensória, né? Então, o cheiro, uma sensação física, né, de pele, uma angústia sem nome, né, assim, uma expressão física que não consegue, que o sujeito não consegue ver. Então, a imagem é nesse sentido, não é só uma imagem visual. Então, nossa hipótese de trabalho passa a ser, né, que o conceito, né, de Darstellung, que é comumente traduzido por habilidade, ele pode contribuir de maneira significativa para a compreensão do registro de um conteúdo traumático, das suas formas de expressão e ainda também para o trabalho de elasticidade e adequação da técnica, atendendo aos casos de vítimas de abuso sexual. Então, a gente parte da premissa que esse conceito seria fundamental para a gente responder a nossa questão, e ele daria conta disso. No primeiro capítulo, a gente começa a investigação de uma forma bem geral, né, uma análise bem mais geral do trauma. A gente, então, pensa primeiro, né, em reforçar que um trauma é determinado por múltiplos fatores, tanto intra quanto intersubjetivos. Isso porque a psicanálise é muitas vezes questionada a respeito do conceito de fantasia, né? De Freud abandonou a teoria da sedução, de talvez os psicanalistas sempre escutarem os relatos de abuso sexual como fantasias, né? Como criações das pacientes. Então, a gente quis reforçar que não é nosso papel investigar se realmente aconteceu ou não, factualmente, no sentido de uma investigação quase que policial, mas a gente entende que, se de fato aconteceu, né, essa experiência e como ela aconteceu, em qual contexto, e o contexto posterior a essa experiência vai determinar significativamente o encaminhamento dessa experiência dentro do psiquismo do sujeito. Depois a gente faz uma análise também em relação às categorias gráficas dentro da psicanálise, porque a gente levanta a questão, né? Mas aí o trauma teria um diagnóstico específico, né, para a instalação do trauma. Então a gente propõe essa leitura, que é uma leitura ferenciana, né, de um leitor de Ferenc, na verdade, e ele propõe essa distinção, né, entre traumatismo, traumático e trauma. Traumatismo seria o traumatismo pelo qual todos nós, sujeitos, estamos na nossa Constituição. Então, a partir do momento que a gente se torna um sujeito, todo mundo é tocado por esse traumatismo, que é o traumatismo constitutivo. O traumático seria justamente a experiência excessiva, né? Então, passar por um episódio, né, ou episódio em si, alguma situação excessiva. É claro que algumas situações são mais ou menos potencialmente traumáticas, né? Um acidente de carro, um abuso sexual, mas não necessariamente eles vão acarretar a existência de um trauma. Então, trauma, que é o objetivo do trabalho, né, que é o foco do nosso trabalho, seria quando uma experiência traumática
que não é suportada no funcionamento decorrente do psiquismo do sujeito, acaba provocando a instalação de um trauma, que é patologizante, né, que vai provocar esses efeitos. Então, o abuso sexual, como eu disse, ele pode ser ou não um evento que desencadear a instalação de um, a depender de uma série de fatores, né? Especial, no caso do abuso sexual, tem toda a questão da idade, né, na qual ele ocorre, dos desdobramentos da família, ou, enfim, da comunidade, do grupo social do sujeito, a situação, a relação que a criança ou adolescente tem com o possível abusador. Então, são vários os fatores que vão determinar se um abuso sexual vai se tornar um trauma. E aí a gente, das proposições de Ferenc sobre traumatogênese, ele vai, né, descrever de forma clara e precisa, né? Assim, ele foi muito feliz nas observações que ele fez dos casos de violência, e o que ele vai trazer para a gente através desses conceitos é justamente isso que eu estava falando no começo, né? Com uma situação excessiva, o psiquismo se desliga, né? Então, ele vai falar da comoção psíquica, que é justamente esse momento de paralisia, né? O sujeito fica paralisado como se ele estivesse fora de si, né? Como se ele tivesse jetado do próprio corpo. E, posteriormente, isso tem efeitos, né? Que o sujeito passa a não confiar nas próprias percepções, isso aqui é muito importante para o decorrer do nosso trabalho. O sujeito perde essa capacidade de ligação psíquica, então ele não consegue ignorar aquela situação. O sujeito acaba progredindo traumaticamente, né? Por um lado, a partir de uma clivagem, ele desenvolve um lado adulto, né? Vamos dizer assim, a criança um pequeno adulto, porque ele passa a se sentir obrigado a se proteger, né? Uma vez que o ambiente não o protegeu, mas, por outro lado, uma parte dele permanece infantil e dependente de cuidados, né? E o principal aqui para a gente, o uso do corpo como via de expressão, né? Foi categórico nesse sentido, né? O corpo vai tomar as rédeas da situação a partir de uma experiência traumática. Então, no primeiro a gente também ilustra esse ponto de partida da pesquisa com uma análise de seriados, de livros e de casos clínicos atendidos no Projeto CAPAS. No capítulo 2, a gente, então, passa a uma investigação mais detalhada do conceito de trauma na psicanálise. Então, passa por Freud, né, desde lá dos estudos da histeria, onde ele tem a primeira sacada sobre o trauma, é um trauma psíquico que geraria, né, um excesso físico, né, uma excitação que ficaria desligada de uma representação e permaneceria atuante dentro do psiquismo, né? Então, mesmo que passasse uma traumática, é como se ela não tivesse passado, né? Mas, no decorrer das suas pesquisas, ele indo investigar mais a fundo o traumatismo, né? Como eu disse lá atrás, que seria o traumatismo constitutivo, né? Então, ele vai falar da experiência da sedução materna como trauma constitutivo, e só no final da sua obra, a partir da experiência de escuta de soldados, né, vindos da guerra, é que Freud vai voltar a pensar o trauma tanto um excesso, né, vai propor o trauma como essa própria pulsão desligada, indífera, que permanece invadindo o psiquismo, né? Então ele volta lá para a questão de que tem um que está desligado, né, que está sem representação. E em Ferenc, a gente vai ver também esse reforço, né, de um traumatismo constitutivo, né? O Ferenc também vai, ao longo de toda a obra, mostrar muito isso, como que uma experiência, uma mesma experiência pode servir como um potencial para o desenvolvimento e para o amadurecimento do psiquismo, mas, ao tempo, a depender de algumas condições, ele também pode ser muito traumático, né? Muito patologizante.
Então, ele vai propor um pouco de introjeção para mostrar como que o trauma carrega essa possibilidade de desenvolvimento, né, para o psiquismo, de constituição egóica, e também a partir da escuta dos soldados advindos, né, da guerra, ele também vai reforçar algo extremamente necessário para a nossa pesquisa e para o entendimento do trauma patológico, né, que é o conceito de narcisismo. Então, ele vai dizer, né, se o sujeito já tem um narcísico frágil, ou se na situação da experiência excessiva ele está com o narcisismo fragilizado, a tendência dessa experiência encaminhar para um trauma patológico é muito grande. Também, né, passamos pelas contribuições ferencianas sobre os traumas específicos da violência sexual, né? Então, vai propor, são conceitos muito conhecidos por todos que trabalham nessa área, que é a confusão de línguas, o desmentido, a identificação com o agressor e a clivagem traumática, né? Nós demonstramos como a confusão de línguas vai muito além, né, de uma concepção da linguagem da ternura e da paixão, de uma linguagem infantil com uma linguagem adulta, mas no sentido de uma linguagem traduzível ou não, né, uma linguagem que passa de um limite possível de contenção, né, linguagem da paixão. Então, a gente demonstrou nesse segundo capítulo como que ambos os autores já estavam demarcando como que o corpo era a principal via de apresentação e acesso aos conteúdos traumáticos. E aí, então, a gente pergunta, né, como que essas experiências ficam tão vivas, tão atuantes e geram tantos efeitos no psiquismo se elas não apresentam representação, né? Como que elas ficam no aparelho psíquico, né? Onde que elas estão? E como que elas atuam, né? Quais são as características que elas têm? Então, no capítulo 3, a gente passa por uma análise bem mais metapsicológica, né? A gente vai analisar ações de trauma, memória e representação em Freud. Então, a gente vai usar principalmente o modelo da Carta 52, no qual Freud vai dizer dos furos, né, que o processo de tradução psíquica tem e que podem gerar conteúdos traumáticos que ficariam paralisados nessa condição, né, de impressões sensoriais, que na leitura de Freud seria o primeiro registro dentro do psiquismo, né? Então, ter uma percepção, o primeiro registro seria nessa condição de uma impressão sensorial. Então, a gente faz todo um questionamento sobre o conceito de representação, sobre o conceito de percepção, onde que a percepção começa, se ela está dentro ou fora já do que a gente poderia chamar como aparelho psíquico. E aí, também em Ferencz, a gente vai encontrar já algo mais detalhado nesse sentido, de um sistema, né, que guardariam essas memórias corporais. Então, chega a propor um sistema amnésico corporal, onde estariam registradas todas essas experiências do sujeito, principalmente aquelas que não ganharam nenhum tipo de representação. E o Ferencz também vai propor uma concepção estética da linguagem que é muito frutífera para o nosso trabalho, porque ele vai dizer que o corpo é a chave, é a principal chave de leitura do mundo, né? Então, todas as experiências do sujeito são lidas e traduzidas a partir das experiências físicas, corporais, sensórias que ele tem, né? Então, no encontro com o mundo, o bebê vai lê-lo, né, a partir de tudo que ele conhece no próprio corpo, né, a partir do autoerotismo. Então, a partir desses dois autores, a gente entende que existem dois tipos de registro mnêmico, né? Um simbólico e verbal, lembranças que a gente consegue facilmente acessar, né? Mesmo as lembranças que estão recalcadas são passíveis de
acessadas, né, em determinados momentos, e também tem um registro para o sensório perceptivo. Só que a gente ainda ficou com uma questão que seria a seguinte, né? Os sintomas que os nossos pacientes demonstram, né, através de atos, atuando no consultório, nos chamava atenção, teria uma diferença assim, entre alguns sintomas e outros, né? Uns pareciam ainda mais precários que outros. Por exemplo, se uma paciente fala de uma imagem que não sai da cabeça, né? Que ela fica voltando recorrentemente a revelia da sua vontade, e é uma imagem angustiante, mas que, de certa forma, ela já quer associar com uma situação, com uma possível angústia, né? Então, entendia que esse registro já estaria num âmbito diferente de um outro tipo de registro, por exemplo, quando o sujeito perde totalmente sua capacidade de controle físico, né? No sentido de sentir um desmaio ou de perder o controle dos esfíncteres. Então, a gente resolveu investigar a possibilidade de esse registro corporal ser subdividido em dois tipos de... Um mais precário, né, mais radical, no sentido de ser ainda uma impressão muito memória, sem nenhum tipo de ligação, e um registro num âmbito que a gente propôs chamar de um registro imagético, uma imagem que já comportaria alguma representação afetiva e que já comportaria um tipo de ligação entre os outros conteúdos, né, imagéticos, sensoriais, ainda não com uma representação verbal. Então, claro, né, um pouco esse esquema, a gente propõe que, para uma percepção que chega ao indivíduo, até ela se tornar uma lembrança, ela passaria por mais de 2 ou 3 processos de transformação, né? Aqui seria físico, e a partir do momento, né, dessa impressão sensorial se tornar uma imagem, é que passaria a entrar no âmbito do psíquico, né? Então, o conceito de figurabilidade nos foi importante, e aí a gente segue a investigação, porque a figurabilidade seria justamente, num primeiro momento, né, esse processo psíquico de transformação de algo numa imagem, né? E aí a primeira leitura que a gente faz do conceito, a gente entende que tem toda uma questão de tradução, que os autores discutem, né, se a gente traduziria Darstellung como figuração, como apresentação ou como reprodução. E aí, a partir dessa nossa leitura de vários níveis de tradução, a gente entende, né, comportaria esses 3 níveis. Então, ele é tanto a apresentação de um conteúdo a um primeiro registro, né, jeito, quanto a figuração, que seria essa transformação representacional, mesmo que ainda sensória, e a reprodução, que aí já é quando entra no aparelho psíquico e pode ser reproduzido, né? Pode ser reativado, reacessado. Então, o trabalho de figurabilidade comportaria esses 3 níveis. No capítulo 4, a gente, então, investiga essa função do trabalho de figurabilidade a partir dos sonhos, né? É uma proposta que Freud vai fazer justamente na análise que ele faz dos sonhos. E Freud, tanto Ferenczi, a gente faz a leitura dos dois sobre os sonhos, e eles vão reforçar essa função traumatolítica, né? Que os sonhos teriam essa capacidade de tratar conteúdos que ficaram registrados apenas no campo sensorial, né? Então, os sonhos seriam um meio muito significativo e possível de transformação da impressão sensorial em imagem. O sonho facilitaria essa tradução, né? E aí a gente entende que os estados alterados de consciência, né, assim como acontece no sonho, que a gente tem um rebaixamento da consciência e da censura, outro estado de alteração da consciência permitiria e possibilitaria esse reencontro com impressões sensíveis e traumáticas. Então, Freud e Ferenczi já falavam disso, né, da importância de parte disso, né, da hipnose,
a importância da gente retomar um estado de rebaixamento da consciência para conseguir acessar o trauma. Então, a gente também faz uma análise da hipnose, do uso, né, de psicodélicos, que tem sido um tratamento proposto pela ciência, né, também como forma de acesso a esses níveis de rebaixamento de consciência e ao trauma. E aí, então, a gente conhece o trabalho do César e da Sara Botelho, né, que é um casal que vai propor, então, esse conceito de um trabalho de figurabilidade, para além da figurabilidade do Freud, eles estão dizendo, não é só transformar algo em imagem, o trabalho de figurabilidade é uma propriedade psíquica, ele é uma quarta forma de inteligibilidade, né, é uma potência do aparelho psíquico que vai estar presente, né, a todo momento no funcionamento psíquico, né, tanto no estado de vigília quanto no estado de sono, mas nos momentos em que o psiquismo regride para esse estado de rebaixamento de consciência, né, quando liga a consciência, o trabalho se torna muito mais potente. E aí, então, eles vão, porque assim como os sonhos, a sessão de análise também pode possibilitar esse trabalho. Então, eles vão dizer, né, o trabalho de figurabilidade, que é possibilitado por esse estado de regressão do pensamento, é análogo ao trabalho alucinatório, realizado no sonho, alucinatório porque garante uma certa convicção, né? Nos sonhos a gente tem a certeza que aquilo está acontecendo. Às vezes a gente precisa, depois de muito tempo, a gente passa a acreditar que realmente não aconteceu, né? Então, esse trabalho alucinatório realizado no sonho também ia acontecer na sessão de análise e seria o melhor meio de acessar essa memória traumática, né? Essa memória sem lembrança e colocá-la a trabalho, e colocá-la em processo de ligação com o restante do psiquismo. Então, é uma propriedade psíquica fundamental para que ocorra a separação entre sujeito e objeto, né? Para que o sujeito consiga demarcar o que é interno do que é externo, graças a um equilíbrio entre percepção, alucinação e realização. Porque o que a gente vê nos sintomas traumáticos, né? O sujeito perde a capacidade de reconhecer o que é lembrança, né? O que já pode ser representado, o que pode ser alucinado, né? No sentido de que pode aparecer necessariamente uma verdade, né? Uma realidade, e o que é uma percepção. Então, o sujeito traumatizado fica confuso aqui nesse equilíbrio. E, por fim, no capítulo 5, a gente mostra, né, cita várias vinhetas clínicas que vão ser exemplos dessa figurabilidade na sessão de análise. Então, quando o analista é invadido por uma imagem específica, ou o analista é invadido por uma sensação e uma palavra que ele vive a palavra, né, não só escuta a palavra, ou quando o analista acaba fazendo um desenho, né, numa sessão infantil, desenha uma imagem que ele não sabe de um artigo, né? Então, a gente exemplifica esse trabalho de figurabilidade e faz um paralelo entre as leituras de Freud, Ferenc e César e Sara Botelho, e propõe, então, que a análise tem que ser um sonho a dois, né? A análise tem que ser um trabalho duplo, tanto o analista quanto pacientes devem estar passíveis de entrarem nesse trabalho e nessa regressão formal do pensamento. E aí o trabalho, e aí a gente faz toda uma discussão com o conceito de contra-transferência, né? Porque alguém poderia questionar, mas essas coisas que surgem no psiquismo do analista não seria contra-transferência, não seria um conteúdo do analista? E aí a gente demonstra, né, que na análise tem um terceiro analítico a partir do encontro de uma dupla. Ambos estão ali formando uma terceira entidade que vai se colocar a trabalho. Então, para que isso
esse é necessário uma relação de extrema confiança, né, de honestidade da parte do analista e na disposição psíquica e afetiva, né? O analista tem que estar realmente entregue, não só com o seu psiquismo, mas também com o seu corpo, para que ele vire um receptáculo desses conteúdos e sensíveis do paciente, né? Então, o está muito tranquilo no seu lugar para conseguir fazer isso, né? Para se deixar ser tomado por esses estados de regressão, ao mesmo tempo que ele continua tomando conta da face simbólica, né? Do setting, enfim, ele não se perde completamente. E, por fim, a gente faz a análise de um clínico, né, que foi por nós. No caso, né, o clínico apresentado tem toda uma reformulação, né, para que ele possa ser compartilhado, que foi, né, um caso que basicamente foi o caso que despertou todo o interesse para essa pessoa, porque diante desse atendimento eu me vi completamente impotente com os recursos que eu aprendi para escutar, né? E não, eu preciso de mais coisa para escutar essa pessoa, né? A gente conta todo o desdobramento do caso, mas ainda assim a gente fica com uma questão, né? Porque se o trabalho de utilidade é capaz de tornar, né, de trazer o sujeito, não só o paciente quanto o analista, para esse lugar onde é possível revivenciar uma percepção, né, uma sensação física, será que ainda assim, para a formulação psíquica, né, constituição desse sujeito, a gente não precisaria, em alguns momentos, de passar necessariamente pelo toque, né, pelo concreto do corpo? Porque através de figurabilidade, no primeiro momento, é o analista experimentando, mas sem contato com o paciente, né, sem contato físico. Então, a gente encerra ainda com essa questão, principalmente nos atendimentos das vítimas de abuso. E aí a gente que é importante ainda pensar num outro recurso. Então, a gente sugere que, em algumas situações, a gente possa trabalhar dentro de uma equipe, né? Uma equipe internar, que a gente possa contar com o apoio de outros atendimentos que esse sujeito pode recorrer, de profissionais que vão atuar diretamente no corpo, né, no físico, para que, em paralelo, a gente consiga possibilitar maiores ou melhores neuroses, né, usando aí o termo da Bleichmann. Então, a gente sugere nomeamento para massoterapeutas, terapeutas ocupacionais, ou para desenvolvimento de alguma habilidade artística, né, e até mesmo de atividades que vão perpassar aí pelo rebaixamento da consciência, né, como meditação, yoga, enfim. E, por fim, então, a gente encerra nossa investigação com a certeza de que precisa considerar o psiquismo da sua linguagem verbal. A linguagem do corpo nos parece viva e criadora de novas configurações psíquicas e, consequentemente, de novos caminhos que possam ser percorridos por sujeitos, para que eles possam ser menos adoecidos, mais confiantes em si e nas relações humanas. E apostamos, né, que um encontro entre dois sujeitos, proporcionado pela sessão de análise, é palco não só para um diálogo verbal, profilar, mas também um encontro de almas que conversam afetivamente e figuram juntos novos caminhos. É isso. Muito obrigada.